Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês que estão aqui e a todos que me estão ou escutando ou vendo pelas mídias sociais. Essa noite, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para todo mundo. Não precisa responder, mas pensem em vocês. Quem nunca sofreu de dor na alma? Eu acho que se alguém respondeu que nunca, que atire a primeira pedra nesse pregador aqui, porque eu acho que todos nós um dia já tivemos alguma dor na alma. E pode ser que para alguns essa dor já passou, mas para outros pode ser que essa dor esteja incomodando e esteja atrapalhando muito o caminhar na vida. Eu escolhi essa noite, então, 3 trechos da Palavra de Deus, onde nós vemos 3 pessoas com dor na alma. Inclusive, uma delas foi Jesus. Se vocês abrirem a Bíblia, em Lucas capítulo 22, versículo 41 ao 44, a Palavra de Deus nos diz assim: Então se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortava. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Imaginem a dor que Jesus estava sentindo na sua alma nesse momento em Getsêmani. Se a gente olhar um pouquinho para trás, eu gosto muito do profeta Abacuque, porque ele viveu numa época em que as coisas estavam muito difíceis. Às vezes a gente reclama dos nossos dias, que as coisas estão difíceis, mas na época deste profeta, o povo de Israel passava por problemas muito mais sérios, e ele mesmo assim orou ao Senhor dizendo: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei em Deus da minha salvação. Se a gente traduzisse esse clamor de Abacuque para os dias de hoje, seria assim: Senhor, está tudo errado, eu não consigo emprego, eu não tenho dinheiro, não tenho amigos, a sociedade está toda ruim, mas mesmo assim, na minha dor, eu confio no Senhor. E finalmente, em Salmos capítulo 13, versículo de 1 a 3, nós vemos a dor de Davi, o grande rei, né? E que ela pode ser igual à nossa. E ele então, no desespero, clama assim a Deus. Capítulo 13, versículo 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando te esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Como podemos ver, a dor na alma não é uma exclusividade nossa. É interessante que a Organização Mundial da Saúde, ela calcula que 5% da população mundial sofre de depressão. A gente está falando de uma população de 7 bilhões e meio, então são 350 milhões de pessoas que têm depressão. E ela diz o seguinte, que em países onde o tratamento da depressão não é feito, esse percentual sobe de 5 para 75. É muita gente com dor na alma. E a dor na alma, ela pode ser uma tristeza passageira ou uma dor profunda.
E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas, porque enquanto a tristeza pode durar dias ou semanas, ela não nos incapacita de viver e sonhar, mesmo sentindo uma pequena dor no coração. Ela pode ter sido desencadeada pelo fato de não termos alcançado o ideal nosso, pelo rompimento de um relacionamento, por frustrações até mesmo com Deus. Já a depressão é bem diferente. Nossa alma está profundamente dolorida, nossas emoções esfriaram, o choro é abundante, a alegria desapareceu completamente, o corpo dói sem causa aparente. E o pior, que ninguém, por mais que tente, consegue entender a nossa dor. É muita dor. Mas a notícia boa que eu trago essa noite é que existe cura para isso. A palavra de Deus contém um remédio poderoso que nos dá cura. E se a gente lê em Timóteo a primeira carta que ele escreve no capítulo 4, versículo de 7 a 8, nós podemos ver: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, porém a piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem promessa de vida presente e futura. Deus, como Criador de nossa alma, nos conhece profundamente e pode falar conosco. Ele fala no mais profundo do nosso coração por meio da sua palavra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo de 12 a 13, temos uma definição bem precisa do que seja a palavra de Deus. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo será descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Somente Deus pode trazer sentido para a nossa vida, ninguém mais. Muitas vezes pensamos que essa dor é somente nossa, mas eu gostaria de contar para vocês que mesmo pessoas que dedicam a vida a cuidar de outras pessoas, também sentem essa dor. Olha que coisa interessante, um levantamento feito nos Estados Unidos mostrou que por mês, 1.500 pastores abandonam o chamado. 45,5% estão deprimidos. 75% estão estressados. 70% não têm um bom casamento. 38% são divorciados. E é interessante que a Bíblia nos conta que todos os gigantes de Deus foram homens fracos. Todos os gigantes, todos os heróis da fé tiveram dores na alma e às vezes dores muito fortes. E então, trouxe para hoje algumas atitudes que, se você tem a dor na alma, você pode tomar para que essa dor vá embora, desapareça, diminua. A primeira grande atitude que eu queria falar para vocês é: busque conhecer a si mesmo. O Salmo 103 nos diz claramente no versículo 14: pois Ele sabe de que fomos formados, lembre-se de que somos pó. Procure conhecer a si mesmo. Eu faço um trabalho de consultoria com um projeto americano, onde eu faço uma análise das pessoas e posso dizer para uma pessoa exatamente como ela é, como ela pensa, quais são as características, os talentos que Deus deu para ela, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. E assim, quando você se conhece a si mesmo,
você não se frustra tanto. Porque todos nós sabemos que não somos super-homens nem super-mulheres. Nós temos coisas que Deus nos deu como talentos e um dia Ele nos vai cobrar, mas nós temos coisas em que nós não somos tão bons assim. E a vida às vezes nos coloca nessas situações. E quando estou numa situação em que eu não sou bom, eu tenho que pedir ajuda. Mas eu não tenho que me sentir menor. Porque se eu fosse menor que os outros, Deus não estaria sendo justo comigo. E Deus, antes de ser um Deus amoroso, é um Deus justo. Porque não existe amor sem justiça. A segunda grande atitude, eu colocaria como: examine seus fardos e a razão para carregá-los. Vocês sabem que o caramujo anda devagar porque ele carrega a casa dele o tempo todo, né? Se ele pudesse deixar a casinha de lado, eu acho que ele se tornava uma lebrezinha, né? Mas ele anda devagar porque ele carrega os fardos com ele o tempo todo. E se a gente lê em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, Jesus é muito claro, ele diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E isso é uma promessa de Jesus, isso é uma promessa de Deus. Então faça uma análise profunda de seus problemas e coloque-os aos pés da cruz. Ele nos está dando essa promessa e Ele se está colocando para nos ajudar. Jesus quer nos ajudar em tudo. Eu vou contar uma coisa interessante. No ano passado, em outubro, eu fui escalar o Everest. E o Everest ele fica no Nepal, que é uma terra onde a gente tem só estrada asfaltada na capital, que é Katmandu. Saiu dali é só trilha. Então a gente pega um aviãozinho para ir mais perto da montanha. Mas infelizmente as monções não tinham terminado, então chovia dia e noite sem parar e os aviões não levantavam. Passados 3 dias a gente esperando, se a gente ficasse paradinho a gente não ia nem chegar perto da montanha. Resolvemos alugar um jipe indiano e fomos pelo meio do mato. Andamos 3 dias de jipe, caminhando e depois andando a pé. E eu me lembro que no 3º dia, quando eu estava andando a pé com a minha mochila, eu já estava exausto. E o meu Sherpa, que é uma pessoa de lá, que estava lá para me ajudar, ele me olhou e disse: Cantec, posso carregar a tua mochila? E pegou a minha mochila. Vocês não têm ideia do alívio que eu tive. Porque aquela mochila que já não pesava muito, tinha um pouquinho de água, um pouquinho de comida, um pouquinho de roupa, porque a mochila pesada ele já estava carregando. Mas ele pegou mais aquela para carregar e eu fiquei sem meu fardo. E eu me senti leve. Então, se um carregador lá no fim do mundo se propõe a te ajudar e te ajuda de verdade, imagine quanto Deus pode te ajudar. Quando Jesus, que se colocou na tua frente, te dando essa promessa: me dê o teu fardo pesado e eu vou carregar para você. É só uma questão de fé e de amor a Jesus. A terceira atitude que eu queria falar é: compartilhe seus sentimentos e emoções. Se a gente lê Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nós somos seres sociais, nós temos que conversar, nós temos que compartilhar nossos problemas, nós temos que compartilhar nossos sentimentos. Devemos ter o costume de ter um mentor. Se você ainda não tem um mentor, procure alguém. Procure alguém que te conheça, procure alguém de confiança, procure alguém que tenha uma espiritualidade presente e caminhe com ele. Seja ele o teu mentor e que você possa contar a ele todos os teus problemas.
Pode ser que ele não tenha a solução para tudo, mas o fato de você contar, de você abrir teu coração, de você falar do teu problema, já é uma solução. Você já vai se sentir melhor. Então, lembre-se, compartilhe. Porque se você não faz isso, você vai colocando os problemas nas tuas costas, nos teus ombros, e aonde você os vai carregando. E quando você não os resolve, eles vão se arraigando, e mais problemas vêm vindo, e mais pesado fica o fardo, e mais dor na alma você sente. E às vezes você olha alguém para o teu lado, e essa pessoa está com cara de sofrimento, porque ela está carregando tudo. Mas não faça isso, compartilhe. A quarta atitude, eu diria que seja: busque um estilo de vida saudável. É muito importante isso. Na primeira carta de Timóteo também, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que te ouvem. Vida saudável. A gente tem que ter uma noção exata do que é uma vida saudável, porque ela passa por todos os minutos que respiramos. Uma vida saudável requer um sono diário com qualidade, uma alimentação adequada e exercícios físicos. Sim, senhor. A gente tem que deixar um pouco o sofá, a gente tem que deixar um pouco a preguiça de lado, e a gente tem que fazer o nosso corpo trabalhar num ritmo acelerado, para que a gente oxigene todo o nosso corpo, e assim a gente tenha uma vida saudável. Tem algumas rotinas ou metas diárias. Eu, por exemplo, tenho uma meta diária: todo dia eu tenho que, no mínimo, dar 10.000 passos, e esse meu relógio marca desde a hora que levanto até a hora que eu vou deitar. E se eu não dei 10.000 passos, eu às vezes estou lendo em pé e andando, para que eu tenha essa meta cumprida todos os dias. O treinador do Ayrton Senna, ele se chamava Nuno Cobra. Ele escreveu um livro que nas minhas palestras eu sempre recomendava para os desportistas, que ele é intitulado A Semente da Vitória. E nesse livro, Nuno Senna preconiza que, se você quer ser um bom atleta, durma no mínimo 8 horas por dia. Não tem essa de, não, 5 horas está bom, 6 horas, 4, 3, sei lá quantas. Também mais do que 8 não precisa, né? Mas 8 horas por dia são necessários, para que você tenha aquele sono leve quando deita, depois entra aquele sono, o REM, onde você começa a ter alguns sonhos agradáveis, ou às vezes complicados, e depois você entra no sono profundo. E aí, nesse sono profundo, todas as tuas células se regeneram, todo o teu corpo absorve a energia do descanso. E assim, quando você acorda de manhã, você está pronto para um novo dia. Senão não tem jeito da gente ter um bom desempenho. Senão a gente começa a carregar aquelas olheiras. Senão a gente começa a carregar aquele mau humor. Senão a gente começa a ver os pequenos problemas se tornarem gigantes na nossa frente. Então, uma vida saudável, ela é muito necessária. E, finalmente, eu queria falar da última atitude, que eu acho que é não menos importante que as outras, se não a mais importante, que é: priorize seu relacionamento com Deus. Tem muito cristão que às vezes passa dias, semanas, sem se lembrar de Deus, sem cultuá-lo, sem conversar.
Outro dia estava atendendo uma pessoa e ela dizia assim: Cantec, eu não sei orar. E eu falei: você sabe fazer uma conversinha assim íntima? Ah, isso eu sei. Então você sabe orar. Porque a oração é uma conversa íntima com Deus. Agora, se você não tem um relacionamento com Ele, a gente não consegue ter uma conversa íntima. Se você não conhece uma pessoa, é difícil de você ter uma conversa íntima. Mas se você tem um grande amigo, se você tem um bom mentor, a conversa íntima flui de uma maneira tranquila e fantástica. Então olhe para você e veja, como é que está a minha oração? Como é que está a minha conversa com Deus? É aquela conversa totalmente protocolar, que não leva a nada? É aquela conversa de pessoa que vai no supermercado com uma lista de compras? Ou é uma conversa super íntima e animada que você tem com Deus todos os dias? Se você olhar Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, tem um provérbio muito interessante que diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se aclamar por entendimento e discernimento e gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro bem escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. E também em Lucas tem esse versículo que eu amo, que diz, no capítulo 12, versículo 31, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se agirmos assim, tendo prioridade na nossa vida a Deus e o seu reino, com certeza Ele nos atenderá nossos pedidos e nos dará sempre a alegria. Para finalizar, eu gostaria de contar uma coisa muito interessante também para vocês a respeito de saúde emocional. Na Segunda Guerra Mundial, quando eclodiu aquela confusão lá na Bahia com os japoneses, e os Estados Unidos então se viu no enfrentamento com o povo japonês, o lema que os japoneses usaram naquela batalha foi: vença a batalha, enquanto que o lema que os americanos usaram foi: preserve o piloto. Nesse grande conflito do Pacífico, no início, os japoneses, com a invenção dos kamikazes, que eram aqueles pilotos que diziam assim: não, eu vou junto com o avião e explodo o navio dos americanos. Eles realmente começaram a ganhar, mas com o passar do tempo, foram os americanos que ganharam, porque o americano estava preocupado em preservar a pessoa e não ganhar a guerra. Nosso lema deve ser: preserve a saúde emocional ao longo da tua vida e viva uma vida em abundância. Jesus nos convidou a isso. Em João capítulo 10, versículo 10, ele disse que ele veio para que nós tivéssemos uma vida e vida em abundância. E se a gente não está tendo essa vida em abundância, é bom consultar Jesus e ver o que a gente está fazendo errado. A vida em abundância só pode ser conseguida ao lado de Jesus e não tem outra alternativa. Sem Ele, nós estamos fadados a ter dores na nossa alma. E quanto mais a gente se afasta de Jesus, mais dor na alma teremos. E essa dor, se não curada, ela vira uma depressão. E essa depressão, se for profunda, ela não vai deixar a gente viver. Muitos creem
que o inferno não existe. Outros acham que o inferno é um lugar de fogo, né? De enxofre. Mas o verdadeiro inferno é uma eternidade sem Deus, sem esperança e com dor na alma para toda a eternidade. Então, essa noite eu gostaria de dizer que se você está sentindo agora uma dor na sua alma, peça que Deus faça a cura espiritual por intermédio de Jesus. Ele é o médico dos médicos e Ele pode te curar. Mas para isso, você tem que entregar tua vida a Jesus. Essa entrega tem que ser voluntária e total. Não posso apenas entregar um pedacinho e dizer que está tudo bem. Ou você entrega tudo, ou você não entrega tudo. Porque a Bíblia é muito clara que teu sim seja sim e teu não, não. O resto vem do maligno. Ou seja, você não pode pedir para entregar para Jesus só um pedacinho. Ao entregar tua vida a Jesus, você está deixando que Ele seja o Senhor em todas as tuas áreas da tua vida. Aproveita essa noite para começar uma vida nova, a vida em abundância, sem dores na alma, pois Jesus tem esse poder de realizar o teu pedido. Aliás, Ele sempre está te convidando, querendo participar da tua vida. Apenas Ele quer que você o convide. É você. O convite tem que sair de você para Ele. E se o convidamos, Ele fará qualquer coisa que nós peçamos no nome dEle. Porque essa é uma promessa, né? Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, se temos dor na alma, nós temos o remédio. É só fazer aquilo que a gente conversou agora. Eu gostaria agora, então, que você fechasse os olhos, baixasse o rosto e orasse comigo essa noite. Senhor Deus, reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas e que apenas com uma palavra fostes criar o universo e tudo o que há nele. Reconheço que o Teu poder é ilimitado e que Tua justiça e amor são infinitos. Por isso te peço agora, alivia minha dor na alma, se possível, e se for da Tua vontade, remove-a totalmente. E para que isso aconteça, eu te entrego toda a minha vida, meus projetos, meus sonhos, meu trabalho, meu lazer, enfim, todos os dias daqui para frente da minha vida. Sei que não vai ser fácil, mas Tua palavra me diz que no mundo iríamos sofrer e que devemos ter coragem, pois Jesus já venceu o mundo. Senhor Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus, creio que basta uma só palavra Tua e serei curado. Afasta de mim todo e qualquer pensamento de derrota, de desesperança, de tristeza, e enche meu coração de amor, de paz, de fé e de esperança. Abre meus olhos espirituais para que eu possa, assim como o profeta Eliseu, que viu os cavalos e carros de fogo, ver os anjos que estão ao meu redor e me sinta segura seguindo os Teus passos. Faz isso em mim, para que eu possa, de fato, viver uma vida e vida em abundância com Teu Filho Jesus. Sendo assim, te agradeço desde já, em nome de Teu querido e amado Filho Jesus. Amém e amém.